Bom dia, gente. Bom dia. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 1. Queria fazer alguns comentários a respeito desse texto. Romanos capítulo 1, nós muitas vezes não percebemos o que Paulo estava de fato querendo que acontecesse ali com a vida dele e a vida da igreja de Roma, né? O versículo 8 diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Gosto muito da ideia de que Paulo aqui está interessado na vida dos romanos. Ele está não apenas ouvindo a fé daquele povo, mas ansiando por ter uma coinonia com eles, ansiando por ter um tempo de comunhão com eles. E o propósito desse tempo de comunhão era exatamente para repartir algumas habilidades, repartir algumas capacidades dadas por Deus, porque juntos eles podiam então não apenas compartilhar essas realidades, mas também expandi-las ainda mais juntos. Eu acredito realmente que a coinonia ela tem esse potencial. Ela pode unir pessoas com talentos diferentes, com dons diferentes, com capacidades diferentes e ampliar o raio de atuação delas. Por isso, então, eu entendo que não é sozinho, mas também não é com muita gente, nem na solidão, nem na multidão, mas é um grupo de pessoas que o próprio Deus une a fim de expandir o seu reino, a fim de que mais pessoas sejam atingidas, a fim de que outras pessoas compreendam o plano de Deus, compreendam a realidade de Deus, compreendam o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Portanto, nessa manhã, eu gostaria de desafiar você a orar no sentido de que Deus dê a você a compreensão de que as pessoas que estão próximas a você foram aproximadas através da mão de Deus e que você possa perceber nelas dons, talentos e capacidades que talvez faltem em você, mas que você também tem outros dons, outros talentos, outras capacidades que podem ajudar essa pessoa, que podem ampliar então a atuação. Vamos orar nesse sentido. Senhor, muito obrigado, porque no Senhor os nossos olhos se abrem e na Tua Palavra encontramos os elementos necessários que permitem que a nossa visão seja ampliada. Por isso, nessa manhã, amplia a nossa visão, alarga o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, o desejo de estarmos envolvidos em uma coinonia e de buscarmos, ó Deus, nos envolver ainda mais em coinonia com pessoas que estão próximas a nós, mas nós então não conseguimos enxergá-las ainda como potenciais de amizade, de relacionamento, de entendimento com essas pessoas, ó Deus, que podem realmente estabelecer uma verdadeira coinonia
com base nos valores do teu reino, Deus. Que tu possas abençoar cada pessoa que aqui está nessa manhã. E que juntos, ó Deus, possamos ter um olhar para a nossa sociedade, um olhar para a nossa igreja e um olhar, ó Deus, na tua palavra, extraindo dela elementos que são capacitadores nas nossas vidas e que podem nos ajudar a não apenas compreender, mas também, ó Deus, fazer parte deste ambiente de comunhão uns com os outros, ó Deus. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pelas pessoas que aqui estão, nos abençoa, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, essa é a nossa segunda aula, o que nós já vimos então, né? Falamos então da introdução, algumas justificativas para estabelecermos esse curso, e também falamos um pouquinho sobre aquele drama da solidão e o pavor da multidão. Hoje então, dia 10, nós vamos tratar da sociedade líquida e a corrupção dos relacionamentos e uma resposta que a palavra de Deus tem a essas questões, tá bom? Então, me acompanhe através dessa nossa caminhada aqui. Aula 2, sociedade líquida, a corrupção dos relacionamentos e a resposta bíblica. Esse é um termo relativamente novo para o ambiente cristão, né? Mas é um termo bastante conhecido no ambiente da filosofia e da sociologia também, né? Que é essa expressão sociedade líquida. Quem primeiro trabalhou esse termo foi o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, e ele declara o seguinte, que vivemos em um tempo que escorre pelas mãos, um tempo líquido, em que nada é para persistir. Não há nada tão intenso que consiga permanecer e se tornar verdadeiramente necessário. Tudo é transitório. Não há a observação pausada daquilo que experimentamos. É preciso fotografar, filmar, comentar, curtir, mostrar, comprar e comparar. Você percebe isso ao seu redor? E como é que isso chega para você? Queria ouvir algumas impressões que vocês têm disso. Como é que a gente enxerga isso acontecendo ao nosso redor? Tá? Isso dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente não cristão, é uma realidade que atinge a todos nós, tá? Mas como é que eu reajo a essa realidade? Como é que você vê isso? Eu acho que é uma luta constante para não ser engolido por tudo isso, né? Enquanto a gente se preocupa em se resguardar de certas formas, tem outras que acabam atraindo a gente e é necessário muito mais cautela, né? Sim. E principalmente permanecer não só na palavra, mas a luta é com a meditação, né? Para que a gente possa fugir de tudo isso. Porque se a gente deixar, aquela questão, engole a gente. Engole. Eu já, no meu caso, eu não tenho dificuldade com essas coisas, eu sinto, às vezes, um pouco até excluído, eu brinco, é como se eu estivesse ficando velho. Porque fotografar, filmar, comentar, curtir, eu não tenho essa necessidade, mas eu sinto que todo mundo ao meu redor tem, então eu me sinto às vezes estranho. Realmente chegou aquela época que a gente fala, né? Quando a gente vê nossos avós, fala, pô, meu avô não gosta de tal coisa, né? Quando eu era criança eu lembro disso. Tá chegando o meu tempo, porque eu não vejo, não tenho essa satisfação, mas vejo o meu entorno praticamente todo tendo, e aí a gente se apega em Deus e fala, não é um propósito, mas quanto indivíduo eu falo, cara, eu acho que eu sou estranho, porque todo mundo gosta, né? E é interessante essa relação, né? Embora as pessoas queiram filmar, fotografar todos os momentos da vida, né? Elas não têm a mesma relação que no passado tínhamos quando a fotografia de papel. Os álbuns,
Eu me lembro na minha casa de várias situações em que meus pais pegavam aquele monte de álbum de fotografia, né? E todo mundo sentava ao redor e ia curtindo aquilo, né? Ia curtindo, olha como é que era, como é que não era, onde é que foi essa foto, né? Eu me lembro até que quando minha mãe faleceu, meu pai pegou todos esses álbuns, né? E fotografia por fotografia ele escrevia aquilo que estava acontecendo ali. Qual era o local, qual era o ano, né? E depois então distribuiu para os filhos, né? Então era uma relação diferente, né? Hoje, pense em você, né? As fotos que você fez, as filmagens que você fez, quando é que você retornou a elas? Né? Raramente. E algumas a gente tira e nunca mais vê, só vê na hora e ponto final, né? Então é uma relação diferente, né? E o Bauman coloca uma coisa interessante aqui, né? Tudo é transitório, né? Para essa nossa geração aqui, tudo é transitório. E se a gente avançar um pouco, as relações também são transitórias, né? As amizades são transitórias, né? Pois não. Eu acho que há muita superficialidade em tudo. Né? Por tudo ser passa tudo muito rápido, você não se aprofunda em nada. Então, os relacionamentos são superficiais, os momentos, tudo que você vive tende a ser sem valor e superficial. Sem dúvida. Pois não. Eu queria só complementar que eu acho que olhar fotos, filmes, o que seja, traz também um momento para você ver o quanto Deus é bom em vários momentos. Sem dúvida. Concordo com a senhora que falou sobre a superficialidade, mas Sim. também tem esse lado de você falar assim, nossa, Deus tinha, né, quantas bênçãos eu já recebi, quantas oportunidades eu tive. Às vezes, como você falou, você já perdeu tua mãe, eu perdi também meu pai, então eu tive foto com eles. E dá aquela saudade, mas você vê quantas bênçãos que Deus tem proporcionado. Verdade. Acho que vai do porquê, né? Antigamente você tirava foto para registrar e recordar. Hoje você tira foto para comentar. É pro outro. Você não vive. A gente vê no culto. Isso tá demais até. A pessoa passa o culto inteiro filmando o culto. Ela não está vivendo o culto. Ela não está cultuando a Deus. Ela está filmando o culto. Está mais preocupada em filmar do que ou aparecer nas fotos. Então não está vivendo aquilo nem fora da igreja e nem vive a igreja, né? E o Bauman aqui continua dizendo o seguinte: em tempos de Facebook, Instagram, WhatsApp, não há desagrados. Se não gosto de uma declaração ou de um pensamento, deleto, desconecto, bloqueio. Perde-se a profundidade das relações. Perde-se a conversa que possibilita a harmonia e também o destoar. Percebe? Conversas, elas precisam acontecer. E elas precisam ser concordantes e discordantes, porque nós aprendemos com isso. Aliás, nós aprendemos muito mais com as discordantes do que as concordantes. Percebe? Isso é fundamental, é parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, né? Nas relações virtuais não existem discussões que terminem em abraços vivos. As discussões são mudas, distantes. As relações começam ou terminam sem contato algum. Analisamos o outro por suas fotos, frases de efeito. Não existe a troca vívida. Ao mesmo tempo em que experimentamos um isolamento protetor, vivenciamos uma absoluta exposição. Não há o privado, tudo é desvendado. O que se come, o que se compra, o que nos atormenta, o que nos alegra. O amor é mais falado do que vivido. Vivemos um tempo de secreta angústia. Há uma vertigem permeando as relações. Tudo se torna vacilante. Tudo pode ser deletado. O amor e os amigos.
Nunca houve tanta estrada e nunca nos visitamos tão pouco. É cruel isso, né? E você não colocou aí, né? Mas você colocar a situação política e tal. Nossa! aí o bicho pega. Tem pessoas que perderam a amizade até dentro da família por posições políticas, né? Aí o bicho pega, né? E mesmo com uma postagem que alguém faz. Né? E entenda, essa realidade, ela entrou para dentro da igreja. Ainda mais numa igreja do tamanho da nossa. Infelizmente, é com isso que a gente lida. E infelizmente, o Ministério de Koinonia, ele está buscando exatamente o contrário disso. Ele está buscando exatamente o pausar, o parar um pouco. Por isso, nas minhas reuniões de Koinonia, a primeira coisa que eu falo é: como é que foi a sua semana? Como é que foi a sua semana? Minha semana foi extremamente complicada. Trabalho num restaurante. Segunda-feira, cozinheiro desceu no escritório e disse: vou embora. Onde que eu assino para pedir a minha conta? Eu digo: como? O que aconteceu? Estou com um problema lá no Nordeste e tal, vou ter que ir para lá. Quero a minha conta. E aí? Sem cozinha, como é que você faz? A gente serve 450 refeições por dia. Foi um perrengue. Todo mundo teve que se movimentar para poder acontecer. Aí, paralelo a isso, outras bombas estourando, para você lidar. Aí começa, aí as meninas sem habilidade começam a brigar na cozinha, aí vai lá e apaga aquele incêndio, Gente, foi uma semana assim, difícil, mas eu preciso compartilhar isso com alguém, E muitas vezes a sua semana é difícil e você não tem um ambiente para compartilhar. E aí o que você faz? Você vai para o celular, você vai para esses meios digitais, zapear a vida dos outros, saber um pouquinho do movimento da política, um movimento do esporte. Lembra? A gente tem a possibilidade de ter pessoas que ouvem, que reagem a essa realidade, e essa troca é fundamental, porque isso desacelera, desopila a nossa mente, o nosso coração, e nos dá condições de continuar um pouquinho mais. Olha essa frase aqui do Bauman. A geração mais tecnologicamente equipada da história humana é aquela mais assombrada por sentimentos de insegurança e desamparo. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Nada é feito para durar. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que ele diz assim: faça uma lista dos 10 amigos que você tem há 10 anos atrás, que você não tem mais contato com essas pessoas, então busque contato com elas. No nosso ambiente, alguns de nós já estão aqui há um bom tempo, na igreja, mas quantos amigos você tem na igreja? Quantas pessoas que acompanham a sua vida, que podem caminhar com você, que podem conhecer um pouquinho da sua história? A gente simplesmente se separa das pessoas, descarta, e continua a vida. Há uma outra expressão ainda da sociologia que fala sobre modernidade sólida e modernidade líquida. Esse termo modernidade sólida teve início lá no século XV até o século XIX. E a modernidade líquida, então, iniciou no século XX, com o seu ápice na década de 80 até os dias de hoje, que foi
a esse avanço tecnológico que nós tivemos. Né? E ele faz então uma comparação aí, né? Modernidade sólida, período antes da Segunda Guerra Mundial, características: rigidez, solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do pensamento. Havia um compromisso sério com a busca pela verdade, valorização das tradições, lógica da moral, valorização das pessoas pelo que elas são, ser em detrimento do ter. Havia uma estabilidade, uma constância em tudo, no trabalho, na família, na igreja, nas relações interpessoais, havia uma solidez. Já na modernidade líquida, início então após a Segunda Guerra Mundial, mais evidente a partir da década de 60, as relações econômicas ficaram sobrepostas das relações sociais e humanas. Enfraquecimento do laço entre as pessoas e entre pessoas com as instituições. A lógica do consumo, valorização do que as pessoas têm, ter em detrimento do ser. Mudanças rápidas e imprevisíveis. Essa é o retrato dessas duas realidades. Vamos então entrar mais naquilo que é o nosso interesse aqui. A corrupção dos relacionamentos. Relacionamentos interpessoais são muito arriscados e frágeis e nem sempre valem o risco. É o que as pessoas hoje pensam. É muito arriscado eu me abrir com essa pessoa, né? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu compartilhar a minha semana? Será que vale a pena? Eu tenho coragem de compartilhá-lo no virtual, mas olhando nos olhos, né, próximo àquela pessoa, será que vale a pena? Ter e manter laços reais de amizade com pessoas é trabalhoso demais e nem sempre são satisfatórios. E é incrível, eu já comentei isso na aula sobre comunicação não violenta, né? Hoje, os jovens casados falam muito sobre amor, mas fazem pouco amor. Não estou falando apenas da questão da sexualidade, mas eu estou falando da questão do companheirismo, né? Do diálogo. É só você ir em um restaurante só para casais que você vai ver o rapaz com o celular e a menina com o celular e os dois olhando para o celular e uma vela acesa no meio, um ambiente escurinho que eles podiam estar namorando, mas eles estão namorando o celular. E às vezes mandando mensagem, postando coisa um pro outro, né? Não é? Né? Que loucura é essa? Post romântico, que insanidade é essa? Né? Ou seja, a gente perde essa percepção. Né? É por isso que os relacionamentos de casado têm data para começar e data para terminar. Né? Não é até a morte nos separe. Né? Por quê? Porque não há o cultivo, né, constante, diário dessa relação. Ou seja, Satanás tem feito exatamente isso, né? Nos aproximado e nos tornado distantes. Tem uma última frase aqui que eu coloco aqui, hiperconexão, um estranho paradoxo. Como disse o Sherry Turkle, psicólogo do MIT, estamos sós e juntos. Né? Ou seja, a gente está bem pertinho, mas está distante. Está distante. Quando eu falo sobre ira,
né? Por que na relação de marido e mulher, o marido grita com a mulher e a mulher grita com o marido, estando um palmo de distância um do outro? É porque ele não vai ouvir? Não, ele vai ouvir. A questão é que o meu coração está distante do coração dela, né? Então, essa desconexão do coração faz que eu levante a voz para ser ouvido, né? Ao invés de falar baixo, porque ela está pertinho de mim. Não há necessidade de gritar, né? Mas eu grito porque o meu coração está distante do dela, né? E é exatamente isso que acontece com as relações de amizade, as relações na igreja. A gente fica tão perto e ao mesmo tempo tão distante que a gente se sente só, né? Sente sozinho, simplesmente, né? Vínculos frágeis, voláteis. O medo do compromisso com pessoas é visto como um obstáculo para evitar uma conexão mais profunda. Individualismo exacerbado, cultura do descarte, né? Tudo é descartável, inclusive você, inclusive eu, inclusive a igreja, inclusive minha esposa, inclusive meu esposo, inclusive meu filho, né? Por quê? Porque a gente não percebe isso, né? E não luta contra isso, né? A minha próxima questão aqui é exatamente isso, né? O que podemos fazer para nadar contra essa maré, que mais parece um tsunami, que vem destruindo tudo e todos ao nosso redor, né? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Quando o Fábio falou assim para mim, ó, vamos mudar a sua sala, porque a sua sala tem menos alunos do que as demais salas, né? A nossa equipe aqui do Ministério de Economia percebe, né, exatamente isso, né? Ou seja, um assunto tão necessário, tão importante, que foi moldado numa outra forma, né, para atrair mais pessoas, não atrai, porque o assunto não interessa, não interessa. Por quê? Porque, mais uma vez, o diabo não está interessado em que as pessoas possam perceber isso, né? Há uma cegueira espiritual na nossa sociedade e uma cegueira também que chega até a igreja, né? Há uma curva interessante a respeito do esquecimento que você tem das informações que você recebe, né? Então, quando você vai ao culto, rapidamente, naquela semana, você esquece daquilo que você ouviu no culto, né? Por isso que a gente quer reforçar isso, né? Nos meses de outubro, novembro e dezembro, a gente vai falar sobre uma série sobre família que vai exatamente alinhavar as coisas, né? Onde você vai ouvir no culto, você vai estudar na coinonia, isso você vai discutir a fim de solidificar na sua mente, no seu coração, essas verdades, né? Gilmar, Oi. você poderia dar uma palavrinha com relação a esse texto aí? Por favor. Essa questão de nadar contra a maré? Sim. Eu penso que a única forma que a gente tem para enfrentar isso aí é conhecer a palavra de Deus. Não tem outra maneira da gente enfrentar essas situações todas do relativismo, né, se a gente não conhece a palavra. Sim. Porque não basta, eu percebo o seguinte, não basta a bispa ler, não basta apenas a gente assistir o culto. Há necessidade de diariamente, né, a gente ler a palavra de Deus e se aprofundar na palavra de Deus, né? E quando eu leio lá o Pentateuco, né, a Torá, e quando eu leio Josué, Juízes, e quando eu leio a história de Ruth, olha como essas histórias aumentam, vamos assim dizer, o meu conhecimento
de quem é Deus. Eu preciso saber quem é Deus. E na medida que eu conheço quem é Deus, que eu preciso temer a Deus, que eu preciso obedecer a Deus, e só quem me dá essa revelação é a palavra de Deus. Claro. Então eu consigo fazer alguma coisa por mim. Sim. Não tem outro remédio. Então eu tenho observado isso na minha vida. Para enfrentar essas situações, preciso ter conhecimento da palavra. E isso, cada dia, né? Um pouquinho. Mas eu não tenho tempo para 5 minutos. Começa a 10 minutos. Daqui a pouco você começa a ter sede da palavra. Sim. Você vai aumentando o tempo. Você vai acorda mais cedo e não vai prejudicar o seu tempo no trabalho, nas atividades. Então, só para colaborar um pouquinho, né? Eu não vejo outra forma, né? A não ser conhecer a palavra de Deus, e enfrentar essas situações todas com o temor de Deus, né? E saber o seguinte, preciso obedecer. Claro. Né? E é exatamente nessa direção que nós vamos caminhar daqui para frente, né? De conhecer mais a Deus e a sua palavra mesmo, né? Ou seja, nós servimos a um Deus que se relaciona e que insiste em buscar novos relacionamentos. Ou seja, o caráter de Deus, né? A maneira de Deus, ela é uma maneira relacional. E ela constantemente está buscando novos relacionamentos, né? Gosto de Provérbios 18:1. Eu coloquei aqui 2 versões, né? A primeira diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. E a Revista Atualizada coloca o seguinte: aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Esse isolamento, ele revela 3 características das quais devemos nos livrar. Ou seja, você precisa se livrar disso. Eu preciso me livrar disso. Tá? Primeira atitude, uma atitude de rebeldia. Né? Quando o texto fala assim, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Né? Insurreição é rebelião. Né? Ou seja, é uma rebelião do indivíduo contra o próprio Deus. Ou seja, o isolamento, né, já revela um indivíduo rebelde, insurgente, um indivíduo que se basta. Ou seja, eu me basto. Eu me amo tanto que eu não preciso de mais ninguém. Nem de Deus. Nem de Deus. Percebe? Uma outra atitude, uma atitude egoísta. Pensa só nele mesmo. Busca os seus próprios interesses. Queridos, entender que é melhor dar do que receber é alguma coisa muito importante na nossa caminhada. É melhor isso. Isso satisfaz. Isso satisfaz tanto que eu não preciso correr atrás. Novamente nas nossas relações, marido e mulher, namorado e namorada, quando eu me preocupo em fazê-la feliz, o meu alvo é esse, sabe o que acontece? Eu vou receber tanta felicidade da outra parte, porque quanto mais feliz ela tiver, mais disposta ela vai estar de me fazer feliz. Essa é a questão. Ou seja, as nossas habilidades como indivíduos passam exatamente por isso, para perceber caminhos que eu posso satisfazer a outra pessoa, caminhos legítimos, caminhos aprovados por Deus, caminhos que sejam sensatos, e que ajudem a outra pessoa a lidar com as suas próprias demandas. E a última atitude aqui é uma atitude burra, insensata, porque se rebela contra o quê? Contra a verdadeira sabedoria. É burrice lutar contra Deus.
É burrice lutar contra a verdadeira sabedoria de Deus. Então o isolamento, ele precisa estar distante da nossa mente. Eu não posso me isolar, eu preciso me envolver. Entender isso ajuda em muito a nossa caminhada. A necessidade então dos relacionamentos. Desde Gênesis a gente encontra isso. Gênesis 1:26, o que acontece? Olha lá o texto, se você tem aí facilidade aí de pegar o texto. Eu gosto dessa expressão aqui, né? 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o façamos aqui está no plural. Ou seja, a Trindade se sentou em coinonia e disse, vamos fazer isso. Entrou em comunhão e acertou. Vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Vai para 1:31. Diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ou seja, depois de entrar em coinonia, fazer o homem a imagem e semelhança do próprio Deus, Deus olha isto, olha a sua criação e diz, legal, muito bom, ficou bacana. Agora, olha 2:18, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Livro de Gênesis, capítulo 1. A Cid Moreira? Eu que bato o dedo sem querer. Você nem lê de verdade, já tá aparecendo. Isso que dá trazer a mulher para a aula. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, o próprio Deus diz, olha, bacana, foi joia, tá certo, foi muito bom ter feito o homem a nossa imagem e semelhança, porém não é bom. Não é bom que ele fique só. Não é bom que seja só. Vou fazer alguém que acompanhe esse homem. Então, um resumo disso aqui. Portanto, na visão de Deus, nós não fomos projetados para viver sozinhos. E não funcionamos bem isoladamente. A gente não funciona bem. Tá? A gente precisa disso. Bom? Então, algumas perguntinhas aí que eu elaborei para a gente fazer as escrituras, para que as próprias escrituras respondam para nós, e nos situem dando uma resposta bíblica fundamental para essas questões todas que nós vimos da modernidade líquida, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta aí: em uma sociedade líquida como a nossa, como manter relacionamentos sólidos? Então, diante dessa sociedade, com essa realidade tão fugaz, como é que eu posso manter relacionamentos sólidos? Coloquei o texto de Eclesiastes 4, de 9 a 12. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, respondendo a minha pergunta lá, tá? Em uma sociedade líquida como a nossa, como é que eu posso manter um relacionamento sólido? Uma resposta aí: entenda a relevância e a importância de estar próximo de seus irmãos. Entenda isso.
Compreenda isso. Responda a você mesmo com esse entendimento. Eu preciso estar com outras pessoas. Eu preciso estar junto com outras pessoas. Tá? Para enfrentar as pressões e os inimigos que se levantam contra a sua vida a cada dia. E quando eu me foco aqui na questão de inimigos, eu estou pensando no verso 12 aqui, que diz assim: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Eu gosto da figura, e a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, mais especificamente isso, mas qual é a única ferramenta dada por Deus de proteção da ovelha? A gente sabe que a ovelha é um animal burro. Se você chegar numa ovelha, bater na cara dela, ela não vai fazer nada com você. Se você fustigá-la, ela também não vai fazer nada com você. Tá? Se você fizer isso com um cachorro, ele vai te morder. Se fizer com um gato, ele vai te arranhar. Com qualquer outro animal. Mas a ovelha não. Agora, qual é a única forma de proteção e de blindá-la contra as ações do inimigo? Rebanho. Tá junto. Tá junto. Quando estamos juntos, estamos protegidos. Quando nos isolamos, estamos vulneráveis. Então, estar junto é uma proteção para você. É uma proteção para mim. Agora, ao passo que quando eu não me encaixo dentro dessa realidade, dentro desse rebanho, eu preciso me preocupar, me empenhar em me encaixar, ou então procurar um outro rebanho. Percebe? Eu não posso ficar sem rebanho, eu não posso ficar sem proteção. Uma ovelha desgarrada do rebanho é presa fácil nas mãos do lobo. Entenda, o apóstolo Paulo fala bem interessante sobre isso, que haviam lutas por fora e temores por dentro, falando das pressões externas e da pressão interna. E muitas vezes nós estamos exatamente nesse ponto. Somos pressionados externamente, mas há uma pressão interna de temores, de inseguranças. Estava falando com o Figo lá, a questão da situação que o nosso país está enfrentando hoje, com o tarifaço. Algumas empresas estão sofrendo demais com isso, que é o caso da empresa do Fábio Figo. Temores, temores por dentro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? É o meu sustento. O que vai acontecer? Então são realidades que todos nós sofremos. Nós podemos estar em rebanho, mas estar sofrendo internamente. E se eu não tenho com quem compartilhar, com quem desopilar isso, com quem repartir isso, fica realmente difícil. E aí, isolado, vem Satanás, começa a imprimir na minha mente, distante da palavra, porque é gradativo, se eu me aparto do rebanho, eu me aparto também da palavra, por incrível que pareça. A gente começa a preencher o nosso tempo com tantas outras demandas que não percebe a vulnerabilidade que nós nos colocamos. Então, entenda, você precisa estar próximo dos seus irmãos para enfrentar as pressões, para enfrentar os inimigos, para enfrentar tudo aquilo que vem sobre você. Entenda isso. Acho que pensando até na questão assim, quando eu estou num grupo de comunhão e eu olho meus problemas,
eu acho que tem duas coisas que me ajudam. Quando eu vejo que tem pessoas que às vezes estão com uma luta muito maior que a minha, né? Porque a nossa tendência é a gente achar que só com a gente que acontece coisa ruim quando a gente está no nível ruim, né? E aí Deus nos mostra que tem pessoas que têm outras lutas também. E outra que a gente vê também a vitória de outros irmãos em lutas parecidas com a minha e que me mostra que não, tem solução, Deus vai agir. Né? Sim, então, sim. acho que é fundamental para essa coisa de não estar em solidão, essas duas questões, né? Claro. Olhar os outros ao meu redor e ver tanto que tem lutas como as minhas e que tem solução, como tem lutas piores que a minha e que eu posso ser bênção para aquela pessoa também. Sem dúvida. Pois não. O que eu ia dizer a você é que muitas pessoas evitam participar ou estar em koinonia, porque você, quando está em koinonia, ou está na koinonia, você se expõe. Se expõe. E as pessoas não gostam disso. Né? Não gostam disso como pessoa, né? Na sua maneira de pensar, de agir, de viver, como também não gostam disso dentro da sua casa. Porque vai dar trabalho, vai sujar, vai incomodar, vai atrapalhar, né? Então, é um coração que precisa ser moldado diante dessa necessidade. Porque você, dentro de um grupo deste, você fica completamente exposto. E as pessoas não gostam, principalmente na realidade que a gente vive hoje, ninguém quer saber o que você está passando, porque nós estávamos conversando antes, né, no início, a respeito de WhatsApp, né? Ninguém coloca as dificuldades ali. Não. Aquilo é a vida de Cinderela. Entende? Verdade. Daí eu sempre falo isso, falei, gente, aquilo é uma mentira, porque é a vida de Cinderela. Ninguém coloca ali que você, as lutas que você tem passado, tem enfrentado, as dificuldades. Alguém coloca ali, ó, tenho conta para pagar, quem pode me ajudar a pagar minhas contas? Ninguém coloca isso ali. Então aquilo Satanás engana as pessoas, né, com uma visão do mundo ideal e não do mundo real. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Então realmente acontece isso. Então algumas situações que você vê e fala, eu nem vou mais ver nada disso porque isso não é real. Não é real. Né? E aquilo começa a te trazer, e Satanás ele é danado. Ele sabe onde pega. Então, você começa a ver aquilo e fala, puxa, será que só eu quero você estava falando, né? Só eu que estou tendo essa dificuldade? Não. Quase que 99% das pessoas também estão, mas ninguém fala. Ninguém conta. Ninguém se expõe. E você estar em koinonia é viver exposto. É viver exposto. Entende? Né? E protegido. Sim, mas você está exposto. Você está exposto. Né? A gente precisa lembrar disso. Você está exposto, mas você não está só. Então você tem 2, 3, 4 pessoas lutando junto com você em oração para que aquilo não se quebre. Né? Mas a pessoa precisa ter um coração moldável. Para poder aceitar viver nisso. Sem dúvida. Né? Eu acho que o texto de Provérbios 18:1 que nós falamos trata exatamente disso, né? Ou seja, entender que estar sozinho é rebelião, estar sozinho é egoísmo e estar sozinho é tolice. Entender isso, gravar esse texto na minha cabeça, no meu coração, dizer, Deus, me ajuda, me livra disso. Né? Uma segunda perguntinha que eu faço: por que tentar contrariar o inevitável? Né? De uma sociedade corrompida como a nossa. Né? Será que lutar contra essa maré vale a pena? Né? Eu coloquei aqui o texto de 2 Pedro 1:5-7, que diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade a fraternidade
e a fraternidade, o amor. O amor. Né? E a minha resposta é: porque somos capacitados por Deus para contrariar o movimento desse mundo, espalhar o amor de Deus através do exercício de uma fé piedosa e prática. Ou seja, o próprio Deus nos capacita. E Ele então apela para que a gente se empenhe nesse crescimento da nossa fé. E não há crescimento sem exposição da palavra. Não há crescimento sem o partilhar com os seus irmãos. Não há crescimento sem os caminhos de virtude espiritual traçados por Deus. Ou seja, orar, meditar, ler a Bíblia, ter comunhão, permitir que o Espírito Santo domine a minha vida. Sem essas virtudes todas estabelecidas pelo próprio Deus, a gente não cresce, não vai adiante. Então você tem da parte de Deus a capacitação para isso, para lutar contra o inevitável, para lutar contra essa sociedade corrompida. Tá? Uma terceira pergunta aí: por que o cristão não pode se acostumar com relacionamentos descartáveis? Ou seja, nós não podemos nos acostumar a isso, a esse descarte das pessoas, dos relacionamentos. Dois textos aí, Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Estando eu, João 17, 12, lembra? É a oração sacerdotal de Jesus. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ou seja, por que o cristão não pode se acostumar com relacionamentos descartáveis? Porque a sabedoria bíblica nos ensina a nos empenharmos em afiar a vida de outros através da nossa vida. Ou seja, lembra, assim como o ferro afia o ferro, e ambos se afiam, tá? Eu preciso entender que a minha proximidade com outra pessoa vai afiá-la como uma ferramenta útil, mas vai me afiar também como uma ferramenta útil. Ou seja, nós dois vamos ganhar. Não é eu ganhar e ele perder, mas ele vai ganhar comigo e eu vou ganhar com ele. Por isso precisa dessa exposição. Ou seja, esse rasgar de intimidade muitas vezes. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é um exercício muito agradável de se fazer. Mas é fundamental. Fundamental para que haja crescimento. Ao passo que as sonegações que nós fazemos, um para o outro, elas são potenciais de ferramentas nas mãos do inimigo, que podem truncar o nosso relacionamento. Entender isso, começa a dar para mim aquela sintonia fina de como é que eu posso andar com Cristo. Andar com Cristo é temer a Cristo unicamente. Há um texto em Provérbios que diz assim: quando nós tememos o homem, nós armamos armadilhas para nós mesmos. O temor aos homens é prejudicial. O temor aos homens pode, na verdade, abrir grandes valas aonde eu posso cair. Então, não tema homem algum. Não tema homem algum. Tema a Deus. O único que pode ter poder para tirar
a tua vida efetivamente. Né? Não tema aos homens, mas tema a Deus. E a minha complementação aí, além disso, né, é seguir o exemplo de Cristo, que não descartou ninguém, nenhum deles se perdeu. Todos os que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que as escrituras fossem cumpridas. Né? Então, o Senhor não descartou ninguém enquanto esteve aqui nesse mundo. E eu não posso descartar ninguém também na minha vida. Né? Entenda isso. Agora eu sei, queridos, eu sei que existem pessoas que merecem um descarte. Não é verdade? Merecem um descarte, né? Mas lembra, né, quando o seu limite chegou, o limite de Deus ainda não chegou. Então, peça a Deus que dê a você a sabedoria que você precisa para agir de acordo com aquilo que Deus quer que você faça. Mas não seja rápido em descartar as pessoas, porque muitas vezes é um grito de socorro que elas estão dando para você, e a gente acaba não ouvindo isso, não percebendo isso, o quão necessário isso é nas nossas vidas. Próximo slide aqui é mais uma perguntinha que diz assim: o que podemos fazer para interromper o ciclo de destruição dos relacionamentos? O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Provérbios 17:17. E o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu gosto de entender esse texto de João 10:10, entendendo que esse roubo, esse assassinato, essa destruição não são apenas questões de subtrair alguma coisa de alguém, de tirar a vida de alguém, de destruir, mas são processos aos quais o próprio inimigo vai deteriorando gradativamente, sistematicamente, vagarosamente as nossas vidas. Ele já percebeu que se ele conseguir minar por dentro, as estruturas caem. Esse processo da sociedade líquida, ele não foi abrupto, mas ele vem acontecendo. Gradativamente, vagarosamente, até destruir tudo. Essa é a intenção. Tá? Como resposta, podemos caminhar em obediência aos mandamentos do Senhor, expressando o amor de Deus através das nossas vidas, confiando que o sabor de uma amizade construída no Senhor pode reconstruir o que o inimigo das nossas almas está empenhado em destruir. Empenhem-se nisso, empenhem-se nessa direção, de solidificar laços de relacionamento com base nas Escrituras, com base no Senhor, com base na palavra do Senhor, que vai nos orientar e nos ajudar nessa caminhada. Tá bom? Encerrando as nossas perguntas aqui, eu coloquei uma visão dos mandamentos do Senhor. E eu coloco ali, a prática dos 10 mandamentos vai nos abençoar, tá? E vai quebrar, entendendo o seguinte, que a minha obediência, ela me abençoa, e a minha desobediência, ela traz consequências, ela é destrutiva, ela torna vulnerável a minha caminhada com Deus. Então, se você perceber que os 4 primeiros mandamentos tratam do meu relacionamento com Deus, e os outros 6 mandamentos tratam do relacionamento com o próximo.
Né? Então, se você olhar lá, relacionamento com Deus, não terá outro Deus além de mim, não fará para ti ídolos, não tomará o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para adorar, para cultuar, para celebrar o Senhor. Né? Os 4 primeiros, então, falando da minha relação com Deus. Tá? E os demais, todos eles, são da minha relação com o próximo. Então percebe que a balança, então, dos 10 mandamentos, ela está pesando exatamente para o relacionamento com o próximo, entendendo então que é importante. Que é importante entender que a minha honra às autoridades, ao pai e à mãe, né? Que não matar, que não adulterar, que não furtar, que não dar um falso testemunho mentindo, né? Não cobiçar. Né? Entendendo que eu preciso perceber isso. Né? Que a minha obediência vai ser bênção, mas que a minha desobediência vai trazer sérias consequências para mim e para a minha caminhada com o próprio Deus. Né? Eu falei um pouco para vocês sobre esse texto aqui, né? A parábola da ovelha perdida. Abra aí a sua Bíblia para você me acompanhar aqui. Nós vamos ler Lucas 15. Lucas 15, versos de 3 a 7. Então lhes propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. É claro que a primeira aplicação aqui, ela é diferente da aplicação que eu estou dando aqui. Tá? 100 ovelhas, 99 ficam no deserto, tá? E o pastor sai à busca de uma só que se desgarrou. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica eu deixar 100 no deserto e ir atrás de uma que se perdeu? A lógica está exatamente no entendimento de que as 99 estão juntas, estão em rebanho, estão em interação social, podemos dizer assim. Tá? E a que se perdeu, não. Ela está isolada, ela está vulnerável, ela está novamente uma presa fácil nas mãos do inimigo. Né? Por isso vale a pena ir atrás dela, sabendo que as outras estão seguras em rebanho, estão seguras. Né? Mais uma vez, a necessidade da interação que eu preciso ter com você e você comigo. Tá? Um outro insight aqui é João capítulo 15, versos de 1 a 8, o exemplo de Jesus da videira. Vai lá para João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, quando é dito aqui, eu sou a videira, nós temos aqui o tronco principal, de onde flui o fruto da vida. Tá? De onde botam os ramos que estão conectados ao tronco principal, que é Cristo. Que é o que ele diz. Eu sou a videira, né? A videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, ramo infrutífero, cortado.
ramo frutífero, limpo, para produzir mais. Tá? E ele diz ainda, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a palavra limpa e a permanência no tronco produz mais fruto ainda. E é o que ele diz no versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Ou seja, eu preciso permanecer na videira para produzir fruto. Eu não posso produzir fruto de mim mesmo. Eu não posso querer que a pessoa seja exatamente igual a mim. Né? Na primeira aula, eu passei para vocês uma demanda de alguém que estava procurando uma coinonia que fosse igual a ela. Exatamente como a mim. No mesmo momento de vida, no mesmo idade dos filhos, na mesma rotina. Gente, não é esse o caminho. Tá? O fato de entender isso, que eu não posso produzir nada de mim mesmo, e tudo que eu posso produzir vem exatamente do tronco, da minha relação com o tronco principal, que é a fonte da vida. Entender isso, essa percepção é fundamental. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos simplesmente fazer absolutamente nada. Se Jesus é o tronco principal da videira e nós somos os ramos, qual é o incentivo de Cristo então? Permaneça nele, permaneça nele. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será lançado fora, semelhante ao ramo, secará, e o apanham, lança no fogo e o queimam. E aqui então nós podemos perceber e visualizar e aplicar para uma coinonia desconectada de Cristo. Por incrível que pareça, nós temos coinonias desconectadas com Cristo, onde se reúnem exatamente para ter uma interação social, mas que Cristo não é falado. A palavra não é lida, não há oração, não há essa interação. Entenda, a parábola da videira aqui me ajuda a entender isso. Efésios 1, 22 diz assim, que Jesus é o cabeça da igreja. E se nós estamos reunidos em coinonia, o cabeça da igreja precisa estar presente. E nós precisamos abrir exatamente esse ambiente para que isso aconteça. Nós falamos na última aula dos ambientes que você tem de ensino na igreja. O culto te incentiva, te abençoa, te fortalece, te dá incentivo para continuar. A escola bíblica te aprofunda nessas realidades. E a coinonia é prática disso. É para que você pratique exatamente essas coisas na sua vida e no seu relacionamento. Caminhando então com Cristo. Para a gente terminar aqui, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Então, entendendo, queridos, que essa interação é fundamental e nos ajuda a entender essas realidades. E uma maneira de estar ligado a Cristo é permanecer conectado aos outros ramos, que é o que diz lá Mateus 18, 19 e 20. Quando estamos conectados como ramos que estão ligados a Cristo, nós então produzimos outros frutos. Último slide aqui, que é a nossa visão de futuro, ser um representante de Cristo, um na vida do outro, que é a ideia do embaixador. 2 Coríntios 5:20, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse tempo aqui, que de fato possamos, ó Deus, percebê-lo em nossas vidas e caminhar na tua direção, nadando contra essa maré destrutiva dos relacionamentos. Obrigado por cada pessoa que aqui esteve. Nos abençoa, dando um domingo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.